Então, gente, a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre semiologia pediátrica. Então, é a segunda parte. Já existe a aula de semiologia pediátrica que está no seu drive aí, que eu já mandei, entendeu? Então, tem a parte toda ela em PDF e tem ela escrita também. O que significa semiologia pediátrica? Na verdade, está ligado ao processo de anamnese da criança, certo? Então, a gente tem essa anamnese que faz até 2 anos de idade e depois os cálculos de 3 anos para cima, que eles são diferentes. Mas algumas situações que a gente tem que colocar que elas são compatíveis a qualquer pessoa que a gente vai fazer o exame. Então, nessa aula de semiologia pediátrica, a gente vai passar direto com a parte de exame físico, que é o mais importante, que a posteriori a gente vai ver em sala de aula, que são outras coisas, tá certo? Então, essa parte mais prática eu vou explicar aqui agora para vocês e posteriormente vocês vão fazer a atividade relacionada a essa parte prática. Então, como é que acontece? Primeira coisa, independente de como você for fazer a avaliação do paciente, muitas vezes acontece do paciente pediátrico ele vem com comorbidades associadas. Então a gente fala, um paciente que tem paralisia cerebral, que tipo de paralisia cerebral que ele tem? Algum paciente que tem hidrocefalia, algum paciente que tem microcefalia, algum paciente que tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Mas o nosso paciente pediátrico, a maioria deles não é ortopédico, tá? Então, a maioria dos nossos pacientes tem as comorbidades associadas muito grandes. Por exemplo, ele tem paralisia cerebral, ele tem uma microcefalia, ele tem uma hidrocefalia, que pode ser uma hidrocefalia de aumento da pressão intracraniana, ou pode ser uma hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal, muitas vezes ela vai acontecer porque os ventrículos foram dilatados. Os ventrículos laterais, corno frontal e corno posterior, foram dilatados, mas porque o encéfalo é menor. O encéfalo sendo pequeno, o ventrículo vai ficar cheio de líquido cefalorraquidiano. Então vai ficar aumentado porque o cérebro é menor. Então na microcefalia também tem. Então o seu paciente pode ter uma hidrocefalia associada com a microcefalia, uma paralisia cerebral, né, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e ainda deformidades físicas, que pode ser associado com qualquer outro problema, né, como alteração da malformação óssea ou uma artrogripose e N variáveis que a gente vai falar posteriormente. Mas qualquer tipo de anamnese que nós formos fazer, a gente tem que pensar que você pode ter a mãe, pode ter um cuidador, pode ter uma pessoa que ajude essa criança e pode ter em muitas situações, lembra que eu falei com vocês, quando a gente está num processo do indivíduo em escola, em clínicas institucionalizadas, como por exemplo o SERD do vovó Clarice, esse paciente não tem a mãe para falar o que ele tem. Então a clínica ela é soberana. Então o seu exame, o seu filho é que vai falar o que essa criança tem. Porque muitas vezes ela não tem um desenvolvimento neuropsicomotor normal para ter uma verbalização ou entendimento de voz de comando. Então, muitas vezes o que você fala, ele não entende nada, tá certo? Como crianças com atraso, com autismo, eles não respondem a voz de comando e muitas vezes são surdas, né? Uma criança que tem rubéola, por exemplo, que a gente já falou, ela pode nascer sem um meato acústico interno, meato acústico externo, e se for num processo gestacional inicial, que teve a infecção por rubéola no primeiro trimestre, essa criança pode simplesmente nascer sem um meato acústico interno, meato acústico externo, ter uma surdez central e não ter nem a orelha. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer. Então, vamos iniciar. Então, quando a gente faz a avaliação, primeira coisa que a gente tem que olhar, a temperatura. A temperatura corporal, que vai variar entre 35,5 e 36 graus, né? Depende do ritmo circadiano. Então, essa temperatura tem que ser olhada inicialmente. A frequência cardíaca. Lembrando que indivíduos, quando nascem, eles têm a frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto sem ter taquicardia.
Então, até o primeiro mês, até o segundo mês, e isso pode acontecer também com o paciente nosso que tem um déficit alimentar, um déficit de crescimento, tudo isso pode ser alterado. Então, muitas vezes, a frequência cardíaca que a gente acha que é aumentada, porque a nossa frequência cardíaca normal é de 60 a 100 batimentos, acima é taquicardia. Mas é fisiologicamente anormal um bebê ter a frequência cardíaca mais de 100 batimentos por minuto, 125 é normal, tá? O que acontece também em nível intraútero, um batimento fetal de 156 batimentos por minuto é totalmente normal, porque o processo metabólico é maior, tá certo? A frequência respiratória, né, que é normal de 12 a 21, que vocês podem observar colocando a mão em cima do diafragma. Ou com uma criança, até um adulto também. Às vezes a gente vai fazer a anamnese e pede a pessoa para respirar, ela faz uma hiperinsuflação. Então finge que está aferindo a pulsação da artéria radial, né? E olhando na hora você olha o diafragma para cima e para baixo para ver quantas frequências tem. E a pressão arterial. Lembrando que crianças muito pequenas tem que ter o esteto-esfigno do pediátrico, tá? E aí a gente vai diretamente agora para o processo de exame físico.